Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esses aí que estão com palmas nas mãos, que são de todas as nações, eles são os mártires da grande tribulação. Eles são vistos aqui, né, com roupas brancas. Eles são de todas as tribos e povos e nações, e são gentios que serão salvos durante a grande tribulação pela fé no Messias, que é Cristo. E eles celebram essa salvação como um tributo para Deus e para o Cordeiro. E até aparece depois, mais tarde, todos os anjos ao redor do trono, no versículo 11. No versículo 10 eles clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e poder, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E aí um dos anciãos me falou, dizendo: estes que são vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Isso aqui, evidentemente, não está falando de cristãos. Está falando de pessoas convertidas a Cristo durante a grande tribulação. E quem são essas pessoas convertidas a Cristo durante a grande tribulação? Não são pessoas que ouviram o Evangelho hoje, no presente tempo da igreja. Porque você sabe que a igreja hoje na terra, ela é quem proclama as boas novas do Evangelho. Os cristãos, né, proclamam as boas novas. Porém, o mundo todo não ouviu essas boas novas, e muitos ouviram, mas nem entenderam. Eu vi um vídeo uma vez, um cristão nas ruas de Jerusalém, entrevistando as pessoas, e ele perguntava: você sabe quem é Jesus? Nas ruas de Jerusalém, entrevistando judeus. Aí falava assim: eu acho que foi um grande sábio, eu acho que foi um grande homem, nem sei quem foi. Os judeus totalmente ignorantes de quem seria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, porque a ignorância, aí entra uma questão delicada. Quando eu prego o Evangelho a uma pessoa, eu tanto dou a ela a oportunidade de crer em Jesus e ser salva, como eu coloco sobre os ombros dela uma responsabilidade agora, da qual ela será condenada, se ela não crer. Porque até então ela estava no bem bom, ela não tinha culpa nenhuma de não crer, mas agora ela sabe. No momento que ela sabe, ela passa a ter responsabilidade. Agora imagina que neste mundo imenso que nós temos, muita gente ainda não ouviu, não escutou de maneira clara o Evangelho, e nem sequer entendeu o que é a salvação e o que é a pessoa de Cristo. Essas pessoas escutaram muitas mensagens de várias religiões, né? Você tem todos os países aí que têm religiões pagãs. Você tem os países islâmicos, por exemplo. Você tem os países do Oriente, a China, Índia, Japão, Filipinas. Países onde a mensagem da cruz, de forma clara, ainda não chegou e provavelmente não vai chegar. Aí alguém pode perguntar: mas então, como é que essas pessoas serão salvas? Quando Cristo vier ao mundo, voltar, quando tiver a grande tribulação e o Ocidente, principalmente o Ocidente cristianizado, vai se unir, as religiões cristãs ocidentais irão se unir e se formar aquela terrível monstro, né? Aquele monstro terrível que é a Babilônia.
essa Babilônia vai começar a perseguir os judeus. Em especial, um pequeno remanescente de judeus que irá se converter durante a grande tribulação. E esses judeus convertidos serão massacrados, serão perseguidos, serão mortos, martirizados. E eles serão também ajudados por gentios. Tudo isso é o que diz ali em Mateus capítulo 25. Muita gente lê Mateus 25 e não entende, porque não entende as dispensações. Mateus 25, você tem 3 classes de pessoas. Você tem os bodes, você tem as ovelhas e você tem os pequeninos irmãos do Senhor. Quem são os bodes? Os bodes serão todos aqueles que nesse mundo ocidental irão fazer oposição aos pequeninos irmãos do Senhor, que são os judeus. Os judeus que irão se converter ao Messias durante a grande tribulação. E quem são as ovelhas? As ovelhas serão aqueles gentios que darão proteção a esses judeus perseguidos. É disso que fala o capítulo 25 de Mateus. Se a gente não consegue colocar no lugar cada peça, cada capítulo, cada mensagem do Novo Testamento ou dos Evangelhos, o nosso entendimento vai parecer uma caixa dessas de quebra-cabeça embaralhados, com as pecinhas embaralhadas. A gente não vai ter entendimento nenhum. Vai pegar uma pecinha e falar assim, que bonito isso aqui, vou postar esse versículo aqui no meu Facebook, porque ele é tão bonito, só que esse versículo não tem nada a ver com você, nem com o dia de hoje, e nem com a igreja, o momento que estamos passando. Pode ser bonito, mas não tem lugar. Não se encaixa no quebra-cabeça. Então esse mundo aqui vai ainda ter muita gente que nunca escutou o Evangelho. Esses, então, terão uma oportunidade, porque os que escutaram o Evangelho, e agora eu digo para os que estão nos ouvindo aqui essa noite, se você escutou o Evangelho algum dia e você não creu em Cristo, para você não tem segunda chance. Sabe aquela série de livros deixados para trás, que você comprou e pôs na sua estante e acha eles bonitinho, gostou muito, é bem emocionante a história? Jogue no lixo, porque aquilo ali é mentira. Porque ali na história do livro tem cristãos que escutam o Evangelho, não creem, não se convertem, são deixados para trás no arrebatamento e depois eles decidem se arrepender. Tem até um vídeo que tem no YouTube, que tem um pastor pregando numa igreja, e aí chega uma hora, o pastor desaparece, a Bíblia que ele estava segurando na mão cai no chão, e metade lá das pessoas que estão na audiência também desaparecem, some todo mundo. Aí os que ficam, essa é a questão, os que ficam caem de joelhos e começam a clamar por perdão, arrependidos porque não creram em Jesus e não foram no arrebatamento. Não vai ter nenhum arrependido de não ter ido no arrebatamento. Não vai ter nenhum que escutou a palavra de Deus clamando que deveria ter se convertido. Não vai. Eu me lembro que quando me converti, teve até um folheto. Na época eu não tinha entendimento nenhum das coisas, né? Eu comprei, tinha um folheto que acho que era, não sei que sociedade que produzia, que publicava esse folheto. Era um folheto para você deixar no seu criado mudo para o dia do arrebatamento. Então, se você desaparecesse, esse folheto ia dizer tudo o que aconteceu para sua família. Fala, olha, você não me encontrou mais na cama, é porque o arrebatamento aconteceu, Cristo voltou, porém, se você agora se converter e se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você vai ser salvo. Balela. Era um folheto, eu joguei fora. Depois, quando eu entendi as coisas, eu joguei tudo fora os que eu tinha aqui. Porque é balela. Simplesmente mentira. Porque aqueles que escutaram o Evangelho e não se converteram, Deus vai fazer com que eles creiam na mentira. Ué, mas Deus pode fazer com que uma pessoa creia na mentira? Sim. Sim, ele fez Saul. Ele fez Saul crer na mentira. Ele fez também, vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando fala assim no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse é o anticristo.
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isso aqui, inclusive, é interessante entender que hoje o poder do anticristo já opera no mundo. É o que fala aqui. É o que fala aqui no versículo, o mistério da injustiça, versículo 7, opera. Já o mistério da injustiça opera. Então hoje já está esse mesmo espírito que energizará o anticristo, que obviamente é Satanás, quem energizará o anticristo, ele já opera. E como ele opera? Ele opera desse jeito aqui, olha, quer ver? Versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Isso aqui daria placa para uma igreja pentecostal. Quer ver, olha? Venham todos hoje, grande poder e sinais e prodígios. Está vendo? É como se Satanás já estivesse cevando um povo para acreditar nas mentiras do anticristo hoje. Viciando, porque isso vicia, né? Isso o pessoal fica viciado. Eles não conseguem parar de... Eles têm que ir na igreja lá e tem que ver coisa acontecer, tem que ver gente dar grito que passou a enxergar, que conseguiu andar e tá. Tem que ver. Porque se não tiver essa emoção, a pessoa nem vai. Então isso é já o Satanás cevando. Sabe quando você vai pescar e você joga aquela quirela na beira do rio para os peixinhos começarem a acostumar, se juntar ali para você depois jogar sua minhoca lá e pegar o peixinho? É isso aí, é cevar. Você vai cevar esse povo aí para que eles fiquem acostumados, viciados na mentira. Eu sei de gente que é viciada em pornografia, por exemplo, né? E tem gente também, hoje, isso acontece, tem gente viciada em terror, viciado em ver fotos de pessoas decapitadas, pessoas que sofreram em acidentes de automóvel, ficaram todas despedaçadas. Tem gente que passa todos os dias atrás dessas coisas, porque a mente viciou. Assim como você fica viciado em pornografia, você fica viciado também em coisas ruins, coisas malignas, coisas aterrorizantes. Tem gente que não vive sem assistir filme de terror. Filme de terror vicia também, porque mexe com a adrenalina, você precisa tomar mais uma dose todos os dias para sua adrenalina ficar sempre elevada. Então, esses que hoje correm atrás de poder, sinais e prodígios, só não estou entendendo que falta na placa da igreja lá que eles vão, a palavra mentira. Porque esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O mistério da injustiça já opera, já está operando por aí. E no versículo 10, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, aí vem a coisa agora, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Uma outra versão não fala operação do erro, fala um espírito sedutor. É a Nova Versão Internacional. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. A CNBB envia uma força que os extravia. A versão da Bíblia de Jerusalém, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Então aí não tem mais jeito, a pessoa não vai conseguir deixar de acreditar na mentira. Ela vai estar viciada, ela vai estar tocada pela mão do próprio Deus para não aceitar a verdade. Quando você lê em Êxodo o processo de Faraó rejeitando, negando
aos hebreus a saída do Egito, nos primeiros episódios, diz que Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo sair do Egito. Mas logo em seguida você vê o seguinte: Deus endureceu o coração de Faraó. Então, primeiro, Faraó endurece seu coração. E é assim que funciona. Se hoje você endurece o seu próprio coração para não aceitar a Cristo como seu Salvador, amanhã, quando chegar esse dia aqui, Deus endurecerá o seu coração para que você creia na mentira e não creia na verdade. Então, essas serão as pessoas que vão ficar na terra depois do arrebatamento, crendo na mentira do diabo, crendo na mentira do anticristo, e serão julgados, como fala aqui, né? Serão condenados todos os que não creram na verdade, no versículo 12, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, enquanto isso, vão existir as ovelhas, que serão os gentios que crerão em Cristo e protegerão o remanescente de judeus convertidos. E quem serão esses? Esses serão esses povos que hoje não sabem nada de Cristo, talvez povos que hoje estejam completamente fechados ao Evangelho, Norte-Coreia, Coreia do Norte, China, países budistas, porque o budismo também, a gente sempre pensa em budismo como aqueles monges bonzinhos, carecas, que ficam assim só meditando. Não, budismo é coisa feia, meu. Budismo é um espiritismo demoníaco. Eles lidam com invocações de espíritos de demônios. Isso é o espiritismo, isso é o budismo de raiz, que a gente chama, budismo de raiz, budismo da gema, né? É porque tem por trás disso um espiritismo que é, na verdade, um demonismo. É só você olhar os templos budistas, quantas figuras existem de demônios para enfeitar esses templos, porque eles realmente lidam com demônios. A gente está acostumado a isso com essa versão ocidentalizada de budismo, né, que trouxeram para o Brasil, de monge bonitinho, limpinho, com roupa cor de abóbora, meditando, tal. Mas isso aí é só fantasia, isso é fachada. Porque se você vai lá para o Tibete, por exemplo, o negócio lá é barra pesada, meu. É barra pesada. Eu antes da minha conversão, fiquei envolvido com essas coisas ligadas ao Tibete, ligadas às religiões orientais. E realmente hoje eu sei que é demonismo. É demonismo. É a mesma coisa do espiritismo. O espiritismo, as pessoas pensam que é uma coisa bonitinha, arrumadinha e tal, porque Allan Kardec era muito ladino, era muito esperto. O que ele fez? Ele importou a doutrina espírita dos povos orientais. De invocação de mortos e aquela coisa toda, invocação de espíritos, e trouxe para o Ocidente. Mas para fazer isso ficar palatável, né, fácil de gestão para os ocidentais, ele fez uma mescla com o cristianismo. Daí ele lançou lá o Evangelho segundo Allan Kardec, que de Evangelho não tem coisa nenhuma. Ele pegou as passagens bonitinhas do Evangelho e misturou com a sua doutrina diabólica, porque é diabólico, o espiritismo é extremamente diabólico, né? Quem já passou por ele sabe o que é, eu já passei por ele. Então você sabe que aquilo nada tem a ver com Deus, tem a ver só com a carne, com o homem, com o seu desejo de evoluir, porque o espiritismo ocidental, ele surgiu na época em que estava em voga na Europa a evolução, a teoria da evolução, de Charles Darwin. Então, o Allan Kardec criou uma versão espiritualista da teoria da evolução. Tanto é que nos seus livros ele diz que os negros não são evoluídos, porque ele até diz literalmente nos seus livros que eles mais parecem macacos. Não são palavras minhas, palavras de Allan Kardec. Ele diz isso nos seus livros. Então ele considerava, por exemplo, que os negros estariam na parte mais baixa da evolução humana, seguidos pelos amarelos, né, pelos orientais, e no topo da evolução humana estariam os brancos caucasianos. Só ele falava isso porque ele era branco caucasiano, né? Então isso é o que tem no fundo lá do espiritismo, que as pessoas não sabem, porque nunca estudaram.
Nunca estudaram verdadeiramente o que era a coisa, né? Então, quando nós vemos aqui que Deus vai enviar essa operação do erro para que creiam na mentira, é porque Ele deu a todas as chances para que crescem na verdade. Os homens, infelizmente, rejeitaram a verdade. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.